Havia umas pessoas na minha escola que gozavam com autismo e eles disseram, fogo, Diniz, és autista, também tu, tipo, e eles não sabiam. E eu chego ao meu pai e pergunto-lhe, pai, eu sou autista? E ele disse que sim. E depois ele explicou-me o que é que era o autismo e tudo, percebes? E depois eu fui falar com os meus amigos, tipo, isto não se faz, eu sou autista. Apanhei uma osga gigante. Calma, apanhei uma osga gigante, segura nessa. Vive em Matosinhos e com apenas 12 anos, Diniz, também conhecido como mini-biólogo, sabe mais sobre animais do que a maioria dos adultos. Pode haver aqui algumas osguinhas. Olha ali uma, é enorme. Tem aqui uma osga enorme. Tem aqui uma mini, calma aí. Por isso mesmo, encontrámos-nos num parque da Margem Sul, onde o Diniz tem uma missão: procurar cobras. Nós não vamos ver enquanto não tiver sol. Tem mais de 170 mil seguidores e adora ter as mãos na terra. É com uma osga em cada mão que nos explica o que o levou a publicar um vídeo nas redes sociais no qual revelou que é autista. É para ensinar as pessoas sobre o tema, que ninguém conhece, e que as pessoas têm de ser sensibilizadas ao ponto de entenderem que não é uma coisa má, que não é uma coisa, que não é um tabu, que não é nada assim estranho. O vídeo não foi muito difícil de gravar, para mim mentalmente foi um bocadinho para me mentalizar que pronto, podem gozar comigo, podem não gozar. O Diniz tem Asperger, que é considerada uma perturbação do espectro do autismo, com uma expressão mais ligeira. Para o pai, Nelson Rocha, esta resposta ajudou a compreender alguns dos comportamentos do filho. Aquilo que houve foi uma compreensão da nossa parte, tipo, ok, esta maneira dele ser tem um nome. É se calhar nós percebemos que há coisas que não é por falta de educação ou ser esquisito, são coisas que nós temos que entender a que é que se devem e ajudá-lo também a compreender que há coisas que têm que ser feitas de uma determinada forma. Eu tenho uma rotina completamente normal, sabes? Acordo, visto-me, lavo os dentes, vou para a escola, volto, ou vou ao jiu-jitsu às vezes e pronto, é uma coisa completamente normal, só que às vezes eu vou à procura de bicho, é a melhor parte. E eu não gosto é que quando uma rotina que me pareceu fixe é cancelada e eu fico muito chateado, fico muito triste. Nos últimos anos verificou-se um aumento de casos de autismo a nível global. Nos Estados Unidos, os dados mais recentes indicam que 1 em cada 31 crianças recebe o diagnóstico. E a que se deve este aumento? A síndrome de Asperger, por exemplo, passou a ser incluída no espectro do autismo em 2013. Este alargamento pode ser um dos fatores que contribui para um aumento dos diagnósticos, mas não é o único motivo. Miguel Castelo Branco, médico e investigador na área do autismo, explica que se deve a uma conjunção de fatores. Eu penso que é por haver mais atenção, mas também por haver muitos diagnósticos no adulto. Por exemplo, há muito mais diagnósticos em mulheres, mas antes era diagnosticado na proporção de 4 homens para uma mulher, agora tende a ser 3 homens para uma mulher. Mas também, por exemplo, em Portugal nós não temos estudos epidemiológicos em larga escala que nos permitam perceber este cenário. Mas eu diria que um grande número destes diagnósticos é o chamado autismo diagnóstico tardio no adulto, em pessoas que têm claramente características de autismo, mas que se calhar no ensino secundário eram consideradas pessoas diferentes, sofriam mais bullying. Não é possível identificar o autismo com análise ao sangue ou exames ao cérebro. O diagnóstico só pode ser feito através de observações de comportamento. Miguel Castelo Branco, também com um filho autista, dá algumas pistas que podem sugerir um diagnóstico. O autismo tem 2 características essenciais que são importantes no diagnóstico. Um deles é a dificuldade nas interações sociais e de entender as intenções e as emoções dos outros. E a outra, muito característica também, é a persistência em comportamentos repetitivos. Sentem-se muito mais confortáveis na rotina. Há um ritmo no cérebro, que se chama o ritmo alfa, que tende a estar aumentado nestas pessoas, que tem a ver com o controle da atenção. No caso do autismo, as pessoas tanto podem estar hiperfocadas numa coisa, mas completamente desatentas a outras. É o chamado hiperfoco. Agora, olhando para trás, o pai de Diniz identifica alguns sinais que já existiam. A malta não tem conhecimento. Se eu hoje soubesse o que sei hoje, antes de... o Diniz já tinha tido o diagnóstico há muito mais tempo. Ele já foi diagnosticado muito tarde.
Se tivéssemos algum conhecimento do que é, mesmo que fosse uma coisa básica, já tínhamos sinais de que devíamos estar atentos e tentar despistar se o que é que podia ser a distração, a questão da alimentação, come muito a mesma coisa, é muito esquisito a comer, mas a questão mais evidente é o hiperfoco. Pá, como é que aqui há cobra de ferradura? Curvado sobre o chão, enquanto procura répteis debaixo de uma pedra, Diniz explica como manter a atenção tem sido um desafio no percurso escolar. É bem difícil. Porque é uma seca estar ali sentado, só a olhar para o quadro enquanto que a professora escreve e não se cala. Mas, pronto, assim, ninguém também gosta de estar ali assim sentado horas, não é? Vamos ser completamente honesto. Porque também é muito repetitivo a matéria e é o complemento possível do adjetivo do composto. Estar a aprender 1000 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, gramática, eu sou a pior pessoa de sempre para a gramática e estar ali sentado a ouvir aquilo, o meu cérebro para completamente de funcionar, eu desligo-me do mundo. Ui. Desculpa, ok, se eu não gosto da escola, eu claramente que não gosto de ABCs. Isso é óbvio. Inês Neto, a diretora pedagógica da APPDA, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Lisboa, explica que para estas crianças a concentração pode ser um desafio complexo. É muito difícil conseguir distinguir o que é preguiça ou o que são condicionamentos de uma rigidez ou condicionamentos de um hiperfoco associado ao autismo. E não é por teimosia, não é por mania, não é por mimo, que é muito frequente ouvirmos estas palavras associadas a estes casos, é mesmo por uma condição do desenvolvimento, é mesmo o espectro que faz com que estas crianças, jovens e adultos tenham extremas dificuldades em estar motivados para conteúdos fora do hiperfoco. Por exemplo, os professores deles ou a escola deles sabem todos que ele tem esta questão, mas não é por causa disso que deixam de falar alto, ou que deixam de dizer coisas que são propositadas, ou que têm tiradas completamente ao lado e que não fazem sentido, parece que não o conhecem. Há professores que são novos, mas outros não são. Mas isso é uma questão, ou falar alto, e eu sei que não é por mal dos professores, mas ele vê isso como uma ameaça. Eu acho que é para... Diniz, eu acho que devíamos descer e ir por ali. O caso de Diniz é uma expressão ligeira de autismo, mas o termo espectro é muito amplo. Algumas pessoas podem ser extremamente sensíveis a sons, ao toque ou a outros estímulos, e enquanto há pessoas que são autónomas, outras precisam de ajuda. Gabriel, tem em pé. A APPDA Lisboa presta apoio às famílias, escolas e trabalham também a questão da inclusão, como explica Inês Neto. A inclusão escolar veio trazer duas coisas. Uma grande oportunidade de aprendizagem de competências sociais, portanto, pela interação com pares da mesma idade, e, paralelamente, a possibilidade de desenvolver competências académicas em conjunto também com os pares. Claro que, idealmente, um aluno que consiga fazer um bom percurso académico com aprendizagens ajustadas e boas notas e que consiga, paralelamente, desenvolver as competências sociais, temos muitos jovens que prosseguem os seus estudos em termos de ensino superior e que conseguem depois ter uma profissão, muitas vezes relacionada com o seu hiperfoco e, portanto, ótimo que seja dada esta oportunidade de inclusão com recursos de apoio na escola. Mas também é ótimo que os adultos que estão à volta destas crianças saibam identificar os casos em que a escola já não está a ser benéfica, nem para o próprio aluno, nem para aquela família. Se adora fazer puzzles e fugir. É nestes casos que a associação também intervém, recebendo alunos que, por diferentes motivos, acabam por não se integrar no ensino tradicional. Alguns casos correm muito bem, mas com outros profissionais que não tenham tanta experiência e, portanto, que não saibam aplicar essas estratégias, o insucesso escolar pode estar garantido e as crises de comportamento podem repetir-se diariamente nas escolas e depois a solução encontrada é encaminhar. Olha o chefe Sebastião. As causas do autismo não são claras, não existe um tratamento ou cura, apenas a certeza de que o diagnóstico antecipado é fundamental. Isto é como no futebol, o treino intensivo, a reabilitação intensiva dá melhores resultados.
E o cérebro é muito mais plástico nestas idades mais pequenas. E, portanto, a intervenção tem que começar o mais cedo possível. Se o diagnóstico for feito mais tarde, a janela de melhoria fica, não diria que fica irremediavelmente comprometida, mas a pessoa começa de outro patamar, não é? Mas o custo de um diagnóstico pode não estar ao alcance de todos. E o problema do diagnóstico para pais que não têm capacidade financeira deve ser muito difícil estarem a contar com o Serviço Nacional de Saúde. Inês, vamos por ali! Nem sei como é que é, mas deve demorar meses. Se uma consulta de psiquiatria já demora, vamos por aqui. Um diagnóstico deve demorar muito tempo. E depois isso é o primeiro passo. Depois se precisarem de terapia, se precisarem de psicologia, não deve ser nada fácil. E nós, enquanto pais, também temos acompanhamento psicológico ou por uma psicóloga para nos ajudar a melhor o entender. É mais nesse sentido e perceber, porque os pais que não tiverem acompanhamento enquanto as crianças estão a ser acompanhadas, é quase estar a remassa para um lado. Muitas vezes os cuidadores acabam por esquecer o seu próprio bem-estar. Aquilo que nós assistimos é que a maior parte das famílias, dos pais, anulam-se completamente em prol daquela criança. Imaginemos uma família que investe em terapias e que, portanto, tem uma vez por semana terapia da fala, psicologia e psicomotricidade para o seu filho. E de repente há aqui uma almofada financeira que permite ter mais uma hora. A família nunca vai escolher que essa hora seja para eles. Imaginemos, mesmo que houvesse essa oportunidade, então vá, uma hora com a psicóloga para articular estratégias de atuação ou dar mais uma hora de terapia da fala. A maior parte das famílias vão escolher mais uma hora diretamente com o filho, com o técnico. Mas, a meu ver, é muito mais importante que as famílias tenham as estratégias e as ferramentas e às vezes até só uma validação por parte de um técnico que tenha mais experiência porque tem mais casos. Se a família não estiver bem, isto é quase um clichê, mas não vai conseguir proporcionar um clima familiar adequado a um bom desenvolvimento daquela criança. Embora ainda exista um estigma associado ao autismo, há também cada vez mais pessoas a assumirem o diagnóstico, considerando-o até libertador. Everything falls in place, como dizem os ingleses. De repente fica tudo explicado, afinal aquela pessoa não é única no mundo, há outras como elas que têm um estilo cognitivo diferente e têm um estilo de enfrentar essas interações sociais de forma diferente. É para ali, há muitas cobras, não é? Sim. É para ali então que temos que ir. Ok, obrigado. É mesmo uma cena que para mim é difícil de ainda perceber, tipo, que as pessoas não sabem o que é e sempre dizem que é uma doença, que é uma coisa má, só que não é. Uau, uma litóbios foficatus, fantástico. Apesar de não ter encontrado cobras, o Diniz não deu a missão como falhada e seguiu para outro parque, mas não sem antes deixar um conselho. Só vão buscar um diagnóstico, não importa se vocês já são adultos, é sempre melhor saber, sabem? Claro, as crianças, é sempre melhor já saberem criança, mas mesmo assim, pá, a sério, e respeitem as pessoas que são assim também. Isso é importante.